Sejam todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho. O Terços é um projeto do Museu do Folclore. A gente começou com a ideia de trazer temas introdutórios referentes à museologia para a equipe, e principalmente para estar todo mundo falando a mesma língua, enfim. E com o passar do tempo, esse projeto foi crescendo um pouquinho, a gente recebeu pedidos para participar de pessoas próximas da nossa região, e a gente foi abrindo agora, cada vez mais, e eu não sei quantas edições de Terças já foram, mas eu acredito que já é o terceiro ou quarto ano de Terças com Museologia. Então, se vocês quiserem pegar alguns temas introdutórios, todos eles estão lá no nosso YouTube. A gente tem diversos temas, desde o que é musealização, o que é museu, conservação preventiva, o que vocês quiserem, provavelmente, que vocês pensarem de temas introdutórios, já deve ter sido discutido. Então, a gente nunca tem a ideia de encerrar as discussões, a gente não tem a ideia de aprofundar muito, nós temos um encontro para trazer algumas pinceladas sobre temas que a gente quer discutir, coisas que a gente vê que está acontecendo, que algum amigo trouxe e ficou curioso sobre o assunto, então a gente pesquisa e vem discutir sobre isso, tá? Então, nosso projeto ele é do Museu do Folclore, nós estamos vinculados à Fundação Cassiano Ricardo, São José dos Campos, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, estou aqui com uma blusa azul, e eu vou começar falando para vocês porque que esse é o tema de hoje, né? Como eu falei, nós estamos abertos para sugestões, vocês trazem os temas e a gente conversa sobre eles. Dessa vez, quem trouxe a sugestão de tema foi a nossa colega de equipe, a Marcela, e eu fiquei pensando e achei muito interessante, porque a gente, de fato, não falou sobre isso ainda. Nós trouxemos alguns comentários a esse respeito ao longo de outros terços, mas é muito bacana a gente poder falar um pouquinho mais sobre. Vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas como se já fossem temas dados, porque a ideia não é que a gente tenha uma aula, a gente tem uma conversa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, falar alguma coisa que vocês não saibam, que vocês tenham curiosidade de se aprofundar mais, fiquem à vontade, no finalzinho eu abro para a gente conversar sobre qualquer coisa que passar pela cabeça de vocês, que tenha a ver com o tema ou nem tanto, mas que tenha a ver com o Terças e tenha a ver com o nosso projeto, ou com o nosso museu, ou com o museu de vocês, enfim. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Como sempre, peço a gente, vocês me falarem se está passando ou não, porque já aconteceu várias vezes eu ir conversando com vocês e quando a gente percebe, não passamos os slides, porque eu me empolgo, como vocês vão ver. Aqui está aparecendo. Belezinha, então. Vamos começar lembrando qual que é o tema. Então, eram bens musealizados desaparecidos ou objetos desaparecidos em museus. E aí, sobre isso, eu fiquei pensando em várias possibilidades, né? A gente pensa em algumas que são mais óbvias, quando a gente fala em desaparecimento de objetos, mas a gente tem outras que não são tão óbvias assim, que eu achei interessante trazer também. Espero que seja mais ou menos o que a Marcela tinha pensado em discutir. Vamos ver. Então, a gente já conversou várias vezes, em diversos momentos, sobre o que é a musealização, né? E quando um objeto ele entra no museu, e ele entra com essa característica de ser musealizado, ele passa por todo um processo, que é um processo burocrático, para que a gente consiga atrelar um novo significado para ele, né? Então, musealizar o que é? Reconhecer o valor, é atribuir significados, atribuir signos, que sejam além daquele valor utilitário que o objeto tem no cotidiano. Então, eu sempre dou o exemplo que as coisas elas deixam de servir porque elas parecem que elas servem e elas passam a ter outros significados, a trazer outras informações. Então, uma caneta, quando entra no museu e ela é musealizada, ela não serve mais para escrever, ela pode servir para outras tantas e infinitas coisas. Ela pode servir para contar a história da escrita, ela pode servir para ilustrar, né, a evolução dos materiais de uma caneta, enfim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. Mas a ideia é essa, quando a gente musealiza um objeto, ele é retirado do cotidiano, então ele perde o seu valor utilitário normal, ele sai do nosso fluxo de vida normal e ele começa uma nova vida, essa vida institucional dele, essa vida musealizada dele. Então, ele começa a ter uma outra biografia, tem um texto sobre isso, que é muito bacaninha também, que é um tema que eu gosto bastante, que representa algo cultural, algo simbólico. Então, ele é um gesto de significação acima de tudo, né? Ele
vai deixar de ser uma ferramenta, uma vestimenta, o relógio deixa de servir para ver horas, enfim, né? A gente sabe que, inclusive, a gente tem muitos objetos que são completamente ressignificados quando vão para uma exposição ou quando entram no museu. A gente tem essas duas coisas, né? Nem todo objeto que entra no museu e nem todo objeto que está no museu é um objeto musealizado, mas quando a gente pensa em acervo, todos eles são ou deveriam ser, né? Todos eles precisariam passar por esse processo de reconhecimento, de incorporação e ser, então, instituído com esses novos significados. E quando a gente faz todo esse processo burocrático, e a gente já conversou sobre isso também, esse objeto que recebeu esse novo significado, que recebeu, né, esse reconhecimento, que foi incorporado na nossa instituição, que passou por todos os processos burocráticos, que às vezes a gente imagina que são diversos e inúmeros, inclusive, né? Então, a gente faz uma avaliação sobre ele, a gente faz a documentação de entrada, a gente depois coloca ele no nosso banco de dados, depois a gente leva ele para a nossa reserva técnica, a gente faz uma higienização, a gente acondiciona ele. E tudo isso a gente faz com essa promessa, com esse compromisso que a gente imagina que o museu tem de assegurar a salvaguarda desse objeto. Então, o museu, ele é um espaço que é reconhecido como um espaço de guarda, de acervo. A gente conversou bastante sobre as principais funções do museu, e a gente sabe que uma delas, sempre mesmo, é a salvaguarda. Então, a gente recebe o objeto, a gente musealiza ele e a gente assume essa responsabilidade de conservá-lo, de documentá-lo e, claro, de torná-lo acessível, né, para extrovertê-lo. Afinal de contas, a gente já conversou também que uma coisa não funciona sem a outra, não adianta a gente salvaguardar se a gente não extroverter, não adianta salvaguardar se a gente não pesquisar, enfim, está tudo relacionado. Mas a gente tem esse compromisso como instituição de salvaguarda que somos, de mantê-lo sempre ali. Afinal de contas, somos instituições permanentes, né? Mas, na prática, nem sempre é assim. Por mais que a gente tenha essa ideia, essa noção de assegurar a salvaguarda, e que essa noção seja, inclusive, reconhecida socialmente como um dos nossos papéis, né? Um dos papéis sociais do museu é garantir a permanência dos objetos, né? A permanência dos patrimônios que ali estão. A gente sabe que nem sempre, infelizmente, as coisas acontecem assim. Então, a gente tem essa ideia profundamente enraizada no nosso imaginário coletivo de que a salvaguarda, ela vai ser... A gente vai ser o guardião definitivo, né? Nós, museus, sermos o guardião definitivo de toda a memória, de todos os vestígios e de todos os artefatos que ali se encontram. E é claro que a gente precisa fazer isso. Mas, né, pensando em garantir a segurança de acervos, pensando em garantir a segurança do museu, pensando em garantir um bom treinamento da equipe para que as coisas não se percam, mas nem sempre é assim, e por diversas razões, algumas mais dramáticas e algumas mais silenciosas, várias coisas vão se perdendo ao longo do caminho. E o que acontece quando algo se perde? Quando o objeto que está no museu, que deveria ser protegido, afinal de contas, nós assumimos esse compromisso com a sociedade. O que acontece quando esses objetos, eles não estão mais protegidos, eles desaparecem e somem simplesmente, né? O que acontece quando essa confiança que a sociedade deposita nessas instituições, ela é quebrada de alguma forma? Será que as responsabilidades, né, e dessas instituições, elas são proporcionais a esse reconhecimento que nós temos da sociedade? Será que no nosso fazer cotidiano, na nossa ética cotidiana, a responsabilidade que a gente assume, que é extremamente grande, é extremamente absurda, será que a gente, de alguma forma, chega a correspondê-la? Ou, às vezes, a gente não corresponde a essa responsabilidade toda, essa confiança toda que a gente recebe? E que nem eu falei, a gente tem diversas formas de desaparecimentos físicos dos objetos. Nós temos incêndios, nós temos guerras, nós temos tráfico ilícito, e nós temos muitas falhas institucionais. Então, se a gente tem incêndios, sejam eles históricos, como a Biblioteca de Alexandria, seja o Museu Nacional no Rio de Janeiro, a gente... Se pesquisar agora, se vocês abrirem o Google e colocarem incêndio em museu, vocês vão achar notícia de praticamente todos os países, né? Então, é um dos nossos agentes de degradação do acervo,
quando a gente pensa, né, em segurança de acervo, que estamos sempre suscetíveis, por diversas razões, sejam por falhas nas estruturas elétricas, seja por abrigo não ideal, né, desses espaços, seja por adaptações não ideais desses espaços, sejam por exposições que são montadas sem a devida responsabilidade, que sobrecarregam de alguma forma esses espaços, enfim, inúmeras são as razões para que nós tenhamos incêndios, mas um fato é que acontece com frequência, e por mais que existam mecanismos para fazer essa prevenção de incêndios, né, treinamentos, enfim, todas essas coisas possam acontecer, não parte somente da vontade da instituição, tem outras razões, né, outras coisas envolvidas, tem a questão financeira, tem a questão técnica, tem a questão política também, por que não? Uma outra questão que são muito, muito comuns também são as guerras e conflitos, que resultam em destruição deliberada dos acervos por parte dos envolvidos, às vezes não propositais, às vezes como efeito colateral, e às vezes, pela bagunça toda, resultam em furtos, em saques, com muita frequência. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. O tráfico ilícito também é algo que acontece comumente, né? Esse comércio ilegal de bens culturais, por mais que já existam várias normativas para minimizar isso, a gente sabe que mercados de antiguidades, que mercados de obras de arte são amplamente movimentados e fazem parte de toda uma rede também de esquemas muito financeiramente vantajosos para os traficantes, né? Então, é muito comum acontecer isso com diversos tipos de artefatos, principalmente artefatos arqueológicos, artísticos, e que tenham alguma característica de unicidade, né? As falhas institucionais, elas podem estar relacionadas a diversas coisas, uma gestão ruim, uma falta de inventário, a falta de documentação, que é o mais comum, né? Cortes em orçamentos que acabam limitando muito a atuação dos profissionais, ou limitando muito a questão da segurança dessas instituições. E quando a gente tem o desaparecimento físico do objeto, a gente não perde só o objeto em si, e eu fiquei pensando muito sobre isso enquanto eu estava preparando, né, esse encontro, pesquisando sobre os incêndios e tudo mais, a gente perde toda a gama de significados que foram atrelados a esses objetos. Lembra que a gente estava comentando agora que a musealização não é isso? É a gente atrelar significado, a gente reconhecer o valor, a gente ver que o objeto é mais do que a materialidade dele em si, ele está muito ligado à imaterialidade, ao que ele foi usado, enfim. E quando a gente tem essa perda da materialidade, quando o objeto se vai, a gente perde todas essas outras representações e todos esses significados que são atribuídos a eles. Mas não só, a gente perde pesquisas em progresso, a gente perde várias outras coisas. A gente vai perdendo realmente vários vestígios dessa memória, desse bem cultural, né? E, às vezes, alguns documentos restam para trás, mas até que ponto a sobrevivência desses documentos vai substituir a presença do objeto? São várias coisas que a gente pensa ao longo do encontro, a gente já vai falar mais sobre isso. Então, uma das grandes, né, causas da gente perder grandes quantidades de acervos são as tragédias mesmo. Então, quando o acervo ele é destruído, não se perde só o objeto, perde uma parte da narrativa cultural, perde tudo aquilo que está envolto nele. E a história dos museus ela é pontuada por infinitas e diversas tragédias, em todas as nações, praticamente, né? Trouxe aqui o exemplo, então, do Museu Nacional, que é nosso e é emblemático. Então, ele consumiu cerca de 20 milhões de itens. Gente, 20 milhões. É muita coisa, né? Incluindo itens de paleontologia, etimologia indígena, arqueologia, registros linguísticos. A gente perde todos esses vínculos com a história desses objetos também, todas as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas, porque, de novo, a gente pode ter ficado, de repente, com algum resquício dessas pesquisas, mas até que ponto isso vai substituir a materialidade do objeto em si? E esse não é um caso isolado, a gente teve ali em 78 também um incêndio no Museu de Arte Moderna, eles perderam obras do Picasso, do Dalí, Portinari, enfim, diversos artistas, obras insubstituíveis, 90% do acervo foi perdido nesse momento.
A gente tem o saque, né, os saques que aconteceram no Museu do Iraque durante a invasão dos Estados Unidos em 2003. Gente, 15 mil artefatos foram roubados, né, saqueados nesse período, justamente por conta do conflito que estava acontecendo, de todo o caos da guerra do Iraque. Eles aproveitaram esse momento para saquear o museu, diversos itens, e mesmo quando esses itens foram reavidos, só 14.800, mais ou menos, foram recuperados. Então, a gente tem alguns que não foram recuperados nunca. E ainda pensando nessa questão de guerra, e não falando necessariamente de museus, mas falando dessa destruição do patrimônio de uma forma geral, tem os Budas, né, que foram destruídos pelo Talibã em 2001. As estátuas tinham 53 metros e elas foram completamente destruídas, sobraram algumas coisas, né? É interessante justamente para pensar no que sobra quando as esculturas foram destruídas, porque o buraco delas ficou aparente, porque é um arco enorme de 53 metros, e apesar de elas não estarem mais lá, a gente tem a ausência, né? A presença na ausência. Então, esses são casos de tragédias emblemáticas, absurdas, mas as perdas, elas não acontecem só desse jeito nas manchetes, elas não acontecem só de uma forma que deixa a gente chocado, elas acontecem no nosso dia a dia. A gente tem um desaparecimento que é extremamente silencioso, que talvez seja mais comum, inclusive. São as perdas que elas acontecem gradualmente, sem alarme, sem alarde, sem nem que as pessoas saibam, porque esses incêndios relativos a essas perdas relativas a incêndios, a guerras e a tudo mais, a gente tem uma gama de notícias sobre elas, essas coisas elas chegam na população, na sociedade que colocou, né, toda essa confiança na instituição museu como responsável para a salvaguarda. Então, a população ela tem um retorno de que essas tragédias aconteceram e que aquilo que foi ali deixado se perdeu. Mas no nosso cotidiano institucional, a gente encontra perdas de patrimônio, perdas de bens, perdas de artefatos com muita frequência. Eu posso dar para vocês vários exemplos, eu vou dar daqui a pouco, né? A gente pode, de repente, encontrar objetos que se perderam por falta de registro. A gente tem que pensar que nem todos os museus têm um bom sistema de documentação. Alguns deles não têm sistema de documentação nenhum, né? Alguns deles têm sistemas de documentação que são muito antiquados e, às vezes, feitos por pessoas que não tiveram o devido treinamento. Quando a gente entra a primeira vez no museu, né, para trabalhar nesse espaço, muitas vezes a gente chega no fatídico momento em que a gente vai ter que bater o livro-tombo com o que está de fato no acervo. E eu garanto para vocês que 70% das vezes vai ter coisa faltando. E, às vezes, as descrições que estão nesses livros-tombos, nessas fichas catalográficas muito antigas, elas são muito escassas. E, às vezes, você não consegue ter certeza se o objeto que está ali assinalado é o objeto que está na exposição, ou que está na reserva técnica. Estou falando de exposição porque, nesses casos, muitas vezes nem tem reserva técnica, né? Mas que, de alguma forma, está na instituição. E aí, você pode ter várias perdas nesse meio do caminho. Supondo que, uma coisa que já aconteceu, né, mas supondo que aconteça com muita frequência, você tem um funcionário que faz o registro do acervo em um livro-tombo, né? Mas, de repente, esse funcionário sai do museu e chega um outro funcionário que faz outro registro em outro livro-tombo desse acervo. E aquelas informações que estavam no primeiro já não batem com o segundo, a numeração já é diferente. Às vezes tem um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Um museu que eu fiz um trabalho uma vez, por um tempo, a gente tinha 8 livros-tombos diferentes, com numerações diferentes, com descrições diferentes. O objeto estava marcado com alguns dos números, mas não com todos. Então, como você vai garantir que aquele objeto que está sendo referido no livro-tombo é o que está na instituição? Então, a gente tem essas perdas muito silenciosas, que às vezes só a equipe técnica que está trabalhando com o museu diretamente com o acervo vai saber. A gente tem também registros de objetos que foram, de repente, descartados por alguma razão, mas que não foram sinalizados. É um outro desaparecimento muito silencioso, porque você não tem o registro que aquilo foi desincorporado, ou por que razão foi desincorporado, a gente não tem um laudo sobre isso.
e as coisas elas ficam simplesmente se esvaindo. Isso pensando no melhor dos casos e no melhor dos cenários, que é a instituição ter algum tipo de registro, porque a gente tem diversas instituições museológicas que não tem nenhum registro do acervo. Então, nesse caso, a pessoa não tem ideia do que está ou do que não está naquele museu. As coisas elas foram doadas, elas simplesmente são pegas e colocadas em exposição, ou simplesmente são colocadas dentro de um quartinho, ou simplesmente dentro de um banheiro. E a gente tem outras perdas que também são muito, muito, muito significativas, que fazem com que esses objetos nunca mais sejam encontrados. Tem um museu que eu também fiz um outro trabalho, que ele tinha, né, o livro-tombo, ele sempre teve o livro-tombo, mas, de repente, durante a mudança de gestão de uma prefeitura, simplesmente jogaram o livro-tombo fora. E aí você perde todas as coisas que estão atreladas àquele objeto. E ele volta para a materialidade simples dele, perdendo todo o processo burocrático que foi feito durante a musealização. Isso também faz com que esses objetos sofram um desaparecimento. Até porque, se você jogou fora o livro-tombo, quem garante que você não levou algum objeto? Quem garante que você não extraviou alguma coisa, não jogou fora alguma coisa que você não gostava, que não fosse interessante, que não fizesse parte do seu recorte político, né, pensando nessas coisas? Então, a gente tem todas essas possibilidades infinitas relacionadas às falhas técnicas, que fazem com que os objetos se percam e que ninguém nunca fale sobre eles. Eles simplesmente vão embora, e você não fica sabendo, eu não fico sabendo, a sociedade não fica sabendo, a cidade não fica sabendo, às vezes nem os funcionários do museu ficam sabendo. Quantas coisas não são furtadas, né, por equipes, por visitantes, por quem quer que seja. E ainda tem um outro tipo de desaparecimento, que eu vou falar que é como se fosse um desaparecimento também, afinal de contas, quando as coisas não são lembradas, elas começam a ser esquecidas, que são objetos que são largados dentro da reserva técnica para sempre, que não tem nenhum cuidado, que não partem por... não tem, né, nenhum processo de salvaguarda efetivo deles, além de estar dentro das reservas trancadas, e aí eles começam também a se esvair, a ser esquecidos, também aí morrendo fisicamente, se eles não tiverem nenhum tipo de tratamento, mas se eles não tiverem nenhuma visibilidade, eles também já não são lembrados, e é como se eles não existissem, não é mesmo? Então, quais sinais de alerta a gente pode encontrar, porque agora já foi muito longe na filosofia, isso aqui não é para ir tão longe assim. Então, quais sinais de alerta a gente pode encontrar? São as ausências de inventário atualizado, a ausência de registros fotográficos, as bases de dados desatualizadas, as reservas técnicas sem organização. Afinal, se as coisas estão bagunçadas no museu e na reserva técnica, quem garante que elas ainda vão estar lá quando você olhar de novo? Não é mesmo? Peças sem número tombo, né? Transferências não documentadas. Às vezes, eu já vi também com muita frequência, vários museus que não utilizam numeração permanente nos objetos e eles somente amarram aquelas etiquetinhas de relojoeiro ou um papelzinho com o número de inventário. E aí, quando esse objeto vai para a exposição, eles tiram o número de inventário. E aí, quando eles vão colocar de novo, às vezes eles não têm mais aquela etiqueta, às vezes jogou fora, às vezes perdeu, às vezes o pessoal da limpeza não achou que era importante porque não teve um treinamento. Enfim, tudo que vocês puderem imaginar que pode acontecer de perda de informação, ela acontece, está acontecendo agora e vocês nem sabem. E aí a gente estava falando também do desaparecimento dos objetos que ficam na reserva técnica, né? Mas a gente pode pensar também nesse desaparecimento simbólico. Fiquei pensando nessa possibilidade enquanto a gente estava preparando aqui esse encontro, que a gente está falando muito desse desaparecimento físico, a gente está falando muito dessas perdas físicas, mas e as escolhas que elas são feitas propositalmente, pelas escolhas institucionais? A gente já comentou também sobre isso, né? Que o processo de musealização, ele é um processo que é pensado, ele não é por acaso, ele é todo um processo burocrático que é feito a partir de escolhas. Se tudo der certo, essas escolhas são baseadas aí numa política de acervo, mas muitas vezes não são. Elas são baseadas num critério muito mais arbitrário, que pode ser referente a gostos pessoais das pessoas que ali estão trabalhando naquele momento, ou que, a partir de escolhas
de coisas que são relevantes politicamente para aquela pessoa, de alguma forma, ou para aquela instituição, ou para aquele prefeito, ou para aquela secretaria de cultura, por que não? Mas, no momento em que a gente seleciona uma coisa para ser musealizada, a gente seleciona outras infinitas para não serem musealizadas. Então, a gente pode considerar essas ausências, no meio dessas escolhas, como também um desaparecimento simbólico, afinal de contas. No momento que a gente escolhe coisas para incorporar o nosso acervo e fazer parte da nossa narrativa, a gente está escolhendo outras tantas, outras infinitas, para não contarem, não fazerem parte dessa nossa narrativa, né? Então, elas não são necessariamente perdas, mas a gente pode falar que também são faltas. E a gente pode ter um acervo, por exemplo, de determinadas comunidades, mas optar por não exibir esse acervo. Então, ele foi incorporado na nossa instituição em determinado momento, mas a nossa escolha, durante um momento da nossa narrativa, para justificar aquele discurso que o museu quer vender para nós, né, vender para os visitantes, a gente escolhe, de repente, simplificar determinados problemas, determinados conflitos, determinadas questões sociais, para conseguir excluir e não exibir determinadas coisas. Então, a gente pode pensar que isso acontece com frequência em museus históricos, quando eles só contam um lado da história, mesmo que eles tenham acervos que possibilitem contar uma pluralidade de histórias. Então, o que nunca entrou no museu é tão importante quanto o que desapareceu, no meu ponto de vista, né? O que nunca foi musealizado, porque ele nunca chegou a entrar. E entra naquele item que a gente já discutiu, do que merece ser preservado. E quem que faz esses critérios do que define o que é musealizado, o que é musealizável, se não for baseado numa política de acervo, na missão e nos valores institucionais? Se a gente pensa nessas mesmas instituições que não tem nenhum livro-tombo, a gente está imaginando que elas vão ter uma política de acervo definida? É claro que não, né? Então, como que funcionam esses critérios? Como que funcionam essas exclusões narrativas também? E aí, voltando para a materialidade em si, o que permanece quando a gente perde algo? Lembra que eu cheguei a comentar isso lá no primeiro, segundo slide, sei lá, nem lembro. Quando um objeto ele desaparece, a gente nem sempre perde todas as informações sobre ele. A gente, às vezes, vê a presença na ausência, né? A gente tem informações suficientes sobre isso, a gente tem registros fotográficos, a gente tem, com sorte, né, registros orais, a gente tem, quem sabe, um banco de dados, quem sabe uma documentação atualizada, supondo que a gente tenha uma instituição que segue um processo burocrático um pouco melhor, que tem condições melhores, mas que aconteceu uma tragédia, como um incêndio, que nem que a gente está falando, a gente fica com algumas coisas. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente tem recursos para preservar alguma coisa desse objeto que se foi. Hoje em dia, nós temos as visitas 3D, por exemplo, né, que a gente faz nos espaços, que a gente consegue ver objeto por objeto. A gente consegue fazer isso. Mas, né, até que ponto isso consegue substituir aquele objeto que não está mais lá? A gente tem publicações, pesquisas, catálogos, a gente tem descrições, a gente tem várias coisas que são muito importantes, que fazem parte dessa documentação museológica muito bem feita, e que ela não vai ser só um processo burocrático, né? Ela vai ser uma documentação de verdade, ela vai realmente agregar todas essas informações simbólicas, as razões para a gente ter musealizado, as razões para a gente ter incorporado isso no acervo, vai ter informações do doador, vai ter informações da história pregressa dela, a gente vai ter informações da história institucional, de quais exposições esse objeto participou, mas vamos supor que, eventualmente, ele tenha desaparecido, que ele tenha sido furtado, que tenha acontecido uma tragédia, que, sei lá, qualquer coisa tenha acontecido. Às vezes, ele simplesmente foi pego por uma infestação de cupins e ele não consegue mais ser utilizado, teve que ser descartado. Ainda assim, é uma ausência. Mas é uma ausência que deixou muitos vestígios para trás, deixou muitas presenças para trás. Então, até que ponto essa existência simbólica dele nesses documentos vai persistir além da matéria, vai ser interessante para a gente ter como registro? Até que ponto a gente vai conseguir discutir isso
né? Eu imagino que isso pode gerar outros produtos, a ausência também pode gerar exposições, a ausência também pode gerar publicações, ações educativas, enfim. Então, pensando em tudo que a gente foi comentando agora, a perda de um bem musealizado ela vai estar relacionada a várias coisas, inclusive, e muito fortemente, a responsabilidade técnica, né? Porque quando a gente incorpora o acervo, a gente tem essa característica de manter a salvaguarda e preservar não só fisicamente, porque se a gente tiver uma pesquisa, se a gente tiver um registro, se a gente garantir a conservação, se a gente puder dar visibilidade, a gente começa a ter pelo menos esses vestígios que restam quando o objeto não está mais lá. Até porque a gente já conversou, quando a gente falou sobre a biografia do objeto, que os objetos, eventualmente, eles vão perecer, né? Assim como nós, eles têm um ciclo de vida, eles são incorporados, eles ficam na instituição, eles vivem na instituição, mas, eventualmente, em algum momento, eles vão deixar de existir. E quando eles deixarem de existir, isso pode acontecer por diversas formas, e nós queremos garantir que essa partida seja muito tardia, é a nossa missão, né, na verdade, garantir que eles tenham uma vida muito feliz e que essa partida seja tardia, mas quando ela inevitavelmente acontecer por uma razão ou por outra, daqui a séculos, com sorte, se a gente tiver essa pesquisa, esse registro, se a gente conseguir garantir tudo isso, a gente vai ter, pelo menos, o processo dela bem feito, a gente vai ter todas essas atribuições não materiais dela, que eu comentei, né, que são tão importantes, pelo menos para mim, quanto a materialidade, enfim. E aí, voltando aqui para a ideia de que a ausência também comunica, a gente, porque senão eu vou ficar viajando muito naquilo e a gente nunca vai terminar esse encontro. Mas a ausência ela também comunica, porque quando um objeto não está presente, a gente pode começar a se questionar o porquê que ele não está presente. O que fez com que esse objeto se perdesse? O que fez com que as coisas acontecessem como foram? E o que pode ser feito para evitar que essas coisas aconteçam novamente? Então, se o museu ele sofreu uma perda irreparável por um incêndio, o que levou a isso? Né? O que pode ser feito para minimizar isso? Se a gente tem um objeto que foi furtado e a gente não tem informações sobre ele, o que pode ser feito para evitar que outro objeto seja furtado? Se a gente não tem um banco de dados atualizado e a gente não consegue fazer essa comparação, né, cara a crachá em relação ao objeto e à documentação, como que a gente pode evitar que isso aconteça? Como a gente pode melhorar os nossos procedimentos? Como que a gente pode melhorar todos os nossos processos burocráticos para que a gente não tenha essas perdas materiais, não tenha perdas simbólicas, ou que a gente minimize isso da melhor forma possível, ou que a gente pelo menos registre todas essas perdas, né? Então, a gente consegue pensar que a ausência, ela também vai revelar as fragilidades institucionais. E ela vai ajudar a gente a minimizar essas perdas no futuro, com sorte. E aí, voltando aí para a ideia do museu, memória, vulnerabilidade, né? Então, a gente tem os museus como espaços que não são neutros, eles não são invulneráveis, eles não são perfeitos, eles estão suscetíveis às falhas técnicas, eles estão suscetíveis a falhas humanas, eles estão suscetíveis a participar de conflitos da sociedade, sejam eles armados, que envolvam perdas e furtos e saques, enfim. A gente está sempre relacionado às questões políticas, né? A decisões governamentais. A gente tem essa responsabilidade social com a ética, mas a gente sabe que, na prática, a ética nem sempre é respeitada, né? A gente tem todas essas questões econômicas, sociais, históricas também, afinal de contas, faz parte das vulnerabilidades institucionais a questão econômica. Às vezes a gente queria fazer muito mais do que a gente consegue, mas a gente não consegue por causa das nossas limitações. Enfim, reconhecer que o museu ele não é perfeito, ele não é invulnerável, faz parte também do entendimento do que é um museu na sociedade contemporânea. E como minimizar todas essas questões. Então, para a gente pensar junto, sem se perder muito, e a gente ficar conversando daqui a pouco, né, o que significa perder um objeto musealizado para a nossa instituição? Ele deixa de existir como patrimônio no momento que a gente perde, mesmo que a gente tenha algum vestígio documental sobre isso?
A memória dele pode sobreviver sem a materialidade? O que vocês acham? Né? Então, os bens musealizados, quando eles são desaparecidos, a gente lembra de como a nossa memória social ela pode ser frágil também, né? Em que o papel do museu está além da salvaguarda física. A gente tem que pensar em todas essas questões quando a gente discute as perdas dos acervos. E eu fiquei muito empolgada pesquisando sobre isso e pensando sobre isso, porque são muitas formas de perder as coisas. E eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação para a gente conversar de forma mais à vontade, enfim. Fiquei pensando, né, na Maria de Fátima também, que sempre fala da documentação, né, que ela está em busca aí, que foi perdida, enquanto eu escrevia isso. Vi que vocês escreveram coisas aqui no chat, eu já vou dar uma olhadinha. O Eliomar disse que na tragédia do Museu Nacional a estimativa de 20 milhões de itens, certamente menor do que a realidade. Exatamente. A gente está falando de um número que é tão absurdo, tão surreal, e mesmo assim, isso é menor do que a realidade. Né? Não tem nem o que falar. A desgraça é sempre maior. E ainda é um absurdo se a gente pensar só nesse número que eles estão falando para a gente. Enfim, fiquem à vontade para participar um pouco também. Eu falei para caramba já. Pode falar, Lindmar. Primeiro, saudar o retorno do Terças. É sempre um momento de grande aprendizado. Assim, vocês são precisos quando dão ênfase no acervo, que é algo que precisa ser muito trabalhado na sociedade. Não tem como não usar o exemplo do Museu Nacional, muito se falou à época da reconstrução. Vamos reconstruir. Os políticos, então, que pegaram carona, falaram bastante. E quando eles falam reconstruir, é o prédio, em relação ao prédio, que é histórico, importante, fundamental, mas se fala muito pouco de acervo, até pela impossibilidade. Eu não tenho como, se eu perdi um exemplar de inseto que estava ali, ir na localidade natural e coletar de novo esse inseto, se a localidade não existe mais, virou um shopping center. Eu não tenho como pegar um novo depoimento de uma população originária se essa população não existe mais e foi dizimada. Então, realmente, a perda ela é sempre maior. Mas eu percebo que a sociedade não tem noção da importância do acervo. Todo mundo fala do Museu Nacional se referindo ao prédio, que, repito, é histórico, é importante, tem que ser reconstruído, está demorando demais, até pela importância que tem, mas todo esforço para botar na cabeça das pessoas e mostrar a realidade, que é a importância do acervo, tem que ser feito, e vocês fazem super bem. Eu acredito, até que talvez já tenha passado pela ideia de vocês, já está até na hora de sair um livrinho do Terças com Museologia, com cada tema transformado em um capítulo, pensando em divulgação, com uma linguagem simples. O conteúdo que vocês produzem é sempre fantástico e de uma relevância que é simplesmente fundamental para a sociedade como um todo. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, na verdade, eu nunca pensei nisso. Silvia, a gente pensar, então, nesse livrinho. A ideia é muito boa. Sobre o Museu Nacional, gente, eu lembro das inúmeras discussões na época, se a gente se devia, inclusive, reconstruir o prédio, né? Porque, na verdade, o receio é você reconstruir o prédio e as pessoas esquecerem do tamanho da perda que foi. E aí a gente tem um apagamento de um episódio que também faz parte da história da instituição. Eu lembro que essas questões foram muito discutidas na época. Eu acho que não é uma coisa encerrada, eu acho que eles deviam continuar discutindo. Espero que no novo Museu Nacional isso seja muito discutido na expografia que eles terão. Tenho certeza que sim. Lembro que vários pesquisadores na época queriam, inclusive, que não fosse reconstruído, né? Muitas pessoas da área, do patrimônio da museologia. Sobre o acervo, não dá nem para comentar o tamanho da perda, é completamente absurdo. E
essas são as perdas que não são nada silenciosas, essas são as que gritam. E mesmo assim as pessoas já estão esquecendo, que nem você falou, e falando só da materialidade do prédio, que é extremamente importante também, não estou falando que não é importante. Mas a gente tem duas coisas que são igualmente importantes. As perdas silenciosas que a gente tem no nosso cotidiano, que acontecem por aí, essas ninguém nem sabe, né? Maria de Fátima, estava esperando você falar, inclusive. Bom dia a todos, que prazer retornar, né? Como disse o Lidiomar, é sempre um prazer escutá-la também, Mariana. A questão, você colocou perfeitamente, ponto por ponto, até anotei tudo aqui, tá? O problema também não é só um museu, enquanto uma instituição, por exemplo, do Estado, federal, municipal, a nível estadual, federal, municipal. A questão, vamos supor, são aquilo que eu já coloquei aqui há muito tempo, da Comissão Catarinense de Folclore. Não existe mais. Tá? E aí, eu pesquisando, de lá para cá, que eu não acharei aqui, eu pesquisando, eu achei, nos jornais de Florianópolis, menções a um livro tombo, um livro tombo da comissão. Aonde está esse livro tombo? Tá? As pessoas que militavam nessa comissão catarinense de folclore, elas não existem mais, todas morreram, digamos assim. Tá? Se salvou um, mas não está mais nativa, digamos. Então, o livro de tombo não se acha. Os documentários cinematográficos não foram até hoje localizados. Que mais? As peças que os folcloristas e os colecionadores doaram para a comissão eram pequenas peças, pelo que eu entendi, tá? Eu e a minha colega que estudamos isso. Professora Giane Maria de Souza, lá do Arquivo Histórico de Joinville. Então, o problema está na documentação museal, na documentação arquivística, até arquivística. Quem está aí presente de arquivos, sabe o que é isso? Então, o problema é muito mais grave do que eu, com a minha cabecinha, penso. Porque, realmente, depois que eu me meti nessa empreitada, digamos assim, eu, eu sofro muito, porque não tem como. Esse vídeo foi passado no Montevidéu. Manda um e-mail para o CDM, que é o Centro de Música lá. Não conhecemos isso. Isso foi só passado aqui. Tá? Então, além da documentação museal, aí a partir daí, eu comecei a pensar na história, a vida social das coisas do Opadurai. Porque o objeto tem uma vida social. Né? Ele saiu de algum lugar, ele foi para um museu, talvez não foi tombado, não está no livro do tombo, não consta no livro do tombo, ele teve uma vida no museu. Alguns participaram de exposições, vamos começar assim, participaram de algumas exposições, outros não, outros são relegados. Pega uma obra de arte, não vão nem... por exemplo, tem uma artista uruguaia, que eu estudei há tempo, ela tem uma obra musealizada no Museu Nacional de Artes Visuais de Montevidéu. Aí, aquela obra está na reserva técnica. Ela não está na exposição permanente. Então, como é que eu descobri? Através de uma fotografia, ela foi premiada e essa artista saiu do front artístico. Então, você começa a ver como as questões são complexas. E muito mais, eu iria muito além do que isso. Então, o Elidiomar colocou uma questão do Museu Nacional que você corrobora com ele. Não é aquelas, sei lá quantas mil peças, não interessa. Tem peças que nunca mais vão ser colocadas naquele lugar. Assim como esses... Aí, o que eu achei a solução do meu caso? Descobri que no Teatro Álvaro de Carvalho, no centro de Florianópolis, tem 4 vitrais feitos pela Casa Conrado de São Paulo, tá? Com 4
folguedos populares. Aí tu me perguntas, ele tem visibilidade? Não tanto quanto tu pensas, na minha opinião. Quem que vai lá no teatro, numa grande casa de espetáculo? Não é o povo que produziu aqueles folguedos. Então, você começa patrimônio, memória, história. E aí? Nós vamos por essa discussão, não acabamos nem no ano que vem. Obrigada. Não acabamos nunca, né? Nunca. Enquanto eu estava pesquisando para fazer esse texto, eu pensei muito no caso que você sempre conta, né? Do material que você vai buscar anos já. Não vai achar, né? Porque Eu acho que não. Eu acho que está perdido. eu acho também. E a questão que você comentou dos livros tombos, é o que eu falei, a documentação, gente. Se a gente não tem documentação, aí o negócio some silenciosamente de um jeito que a gente nunca vai saber. Vocês não têm ideia de quantos bens, de quantos patrimônios a gente já não perdeu nas instituições e a gente nunca vai saber. Nunca É isso mesmo. vamos saber. Isso. Muito triste. É muito triste. Não dá nem para especular um número. Não, não dá. Muito triste. Obrigada. Obrigada sempre. A Bia falou, gostaria de fazer uma pergunta sobre o patrimônio material. É mais complicado fazer esses registros? Então, depende do que a gente considera patrimônio imaterial. Se a gente pensar no patrimônio imaterial do IPHAN, né, reconhecido, a gente vai ter um dossiê sobre ele. Então, a gente, teoricamente, vai ter um registro documental muito bem elaborado. Então, a gente vai ter várias informações, que é aquilo que a gente estava falando, né? O que fica quando a gente não tem mais o objeto. No caso, como não é o objeto, o que fica quando a gente não tem a manifestação? A gente vai ter o registro e todas as informações atreladas a esse registro, né? Mas, supondo que a gente perca esse registro, que aconteça alguma coisa, ou que a gente não tenha esse registro, aí se perde para sempre. Por isso que a gente vai ter só na memória popular, a gente vai ter na história oral, se a gente tiver sorte. Se a gente não tiver sorte, a gente perder esse tipo de registro, aí nunca mais. Se a gente pensar em manifestações que não estão registradas pelo IPHAN, né, que não foram inventariadas, aí fica muito mais complicado, porque a gente só vai ter, provavelmente, relatos e história oral. E aí a gente teria que fazer uma pesquisa muito ampla sobre isso. A gente não vai ter nada que respalde essa história oral. Se a gente não tiver fotografias, não tiver filmagens, se a gente não tiver desenhos, a gente começa a partir para o campo da especulação, porque a maior parte das informações a gente já vai ter perdido. Então, é uma questão complexa quando a gente sempre pensa em patrimônio imaterial, porque tudo que eles têm é a manifestação e a imaterialidade. Se a gente não tem esse tipo de registro, se a gente não tem esse tipo de inventário, a gente começa realmente a perder para sempre. Imagina o quanto, né, de patrimônios imateriais, de coisas que poderiam ser reconhecidas, de manifestações que poderiam ser reconhecidas como patrimônio imateriais, que a gente nunca vai ter acesso, porque as comunidades não existem mais, porque não tem nenhum registro, porque se transformaram em outras coisas ao longo do tempo. Se tiver sorte, essas tradições foram transformadas e a gente tem algum resquício delas, mas algumas delas simplesmente se perderam, né? A gente tem tudo isso. Era mais ou menos isso, Bia? Não sei se respondi sua pergunta. São muitas coisas, né, para a gente pensar quando a gente pensa em perdas. Estou falando só das museológicas, mas imagina as patrimoniais de uma forma geral, é um absurdo. Quando você sugeriu o tema, eu comentei com um amigo meu de São Paulo, e ele, que é muito fã do Itamar Assunção, e ele lembrou, né, do roubo que teve do óculos do Itamar Assunção, que foi durante uma exposição, assim, da noite para o dia, simplesmente sumiu, e ele estava super dentro de uma caixa que não teria como levantar sozinho, precisaria de uma equipe para levantar certinho, para poder pegar esse óculos. E foi cancelada, né, a exposição naquele momento, era no Centro Cultural São Paulo, foi em 2022, então é algo recente, né? E até hoje não foi encontrado esse óculos, era um óculos bem característico do Itamar, aquele que eram duas mãos, né, pretas maravilhosas, é um óculos incrível. E
Alguns bens, eles também são cobiçados por colecionadores que acabam, né, tendo esses furtos homéricos para poder ter esses itens. Você tem alguma história, assim, de roubo nas instituições que você já trabalhou? Sim, sempre, né? Infelizmente, né? Sempre tem. Nenhuma delas eu estava na instituição, mas uma tinha acontecido pouco antes. Roubaram uma espada, e a espada era de Dom Pedro, tá? Então, provavelmente colecionador. O museu era um museu muito pequeno, não tinha segurança nenhuma, sem condições, assim, não tinha câmera, não tinha nada, instalaram a câmera depois. De novo, né, a gente falando que a ausência, às vezes, ela fala bastante para a gente das causas, e as coisas se resolvem de alguma outra forma. Então, depois que teve essa enorme perda da espada, eles colocaram câmera. Moeda, tá? Moeda é uma coisa muito pequena, que normalmente ficam em vitrines, nem sempre essas vitrines têm fechadura. Eu estava comentando, a gente está organizando com o pessoal do educativo do museu uma ação sobre um projeto que a gente tem, enfim, na sala de ações, na sala de exposições temporárias, e eu estava falando que visitante mexe em tudo. Então, você sempre tem que ter em mente que o visitante ele vai mexer. E se você der chance, ele vai mexer em coisas que não deveria mesmo mexer, tanto por questões de segurança pessoal, quanto por questões de segurança do acervo. Então, furtos de moedas em quase todas as instituições históricas que eu participei aconteceram, porque é uma coisa muito pequena, moedas são muito valiosas, algumas, colecionador conhece. Então, você, como instituição, se você não tiver uma pessoa que está fazendo a documentação, talvez você não saiba o valor da moeda que você tem, mas o colecionador sabe. Então, gente, eu já peguei em museus que você não dá nada, moedas que valem mais de 300 mil, uma moeda. Então, para a pessoa pegar essa moeda e sumir com ela, é um piscar de olho. Mas como a instituição não necessariamente tem o controle disso que está acontecendo, né? Ela não sabe do valor do acervo, ela não sabe da importância da segurança que ela devia fazer, complicado. Então, moedas sempre são furtadas, moedas e cédulas, né, sempre são furtadas. Tem a história que eu já contei para vocês, que eu acho muito triste, que foi, essa me deixou abalada, que era um moço que eu encontrei na rua, e eu sempre falava, visita o museu, né, o museu era no centro da cidade, na frente de um ponto de ônibus, então eu sempre convidava as pessoas para visitarem o museu, muito animadamente, e o cara virou para mim, um senhorzinho, e disse, nesse museu eu não ponho os pés. Aí eu falei, nossa, né, por quê, né, o que aconteceu? E ele falou que ele tinha doado um relógio de bolso de ouro para o museu, e foi furtado. E tinha registro desse furto, porque na documentação era meio desorganizada, mas tinha esse registro, estava lá com risco vermelho, escrito furtado, data tal, tinha um boletim de ocorrência. Então, né, acontece com muita frequência furtos. Difícil. Coisas pequenas com mais frequência, coisas grandes com menos frequência, mas roubaram uma espada, então vocês já imaginam que dá para roubar qualquer coisa. Inclusive, tem um dos museus que eu visitei para fazer plano museológico e tal, que eles não queriam colocar a possibilidade das pessoas tirarem foto do museu. E eu falava, não, mas a questão de segurança, né? As pessoas não vão tirar com flash, só falar para não tirar com flash. Mas a preocupação não era o flash, a preocupação era as pessoas saberem o que tem e isso ficar disseminado de alguma forma em um museu que não tinha câmera, não tinha segurança, não tinha nada. Então, são várias coisas. Mais comum do que a gente imagina. Marcela, desculpa a demora. Imagina, vocês estão me ouvindo? Tá. Eu estou sem câmera, eu estou com outro microfone. Eu sugeri esse tema, né, que eu estava fazendo um curso pelo Arquivo Nacional, e lá estava fazendo um curso sobre acervo, documentação de acervo e tal, e um dos temas que foi colocado no curso teve essa questão dos objetos desaparecidos, né, objetos museológicos desaparecidos, e eu fiquei bem curiosa, assim,
porque também foi naquele período dos roubos lá do Louvre também, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é que quando a gente faz esses processos de documentação, de acervo, muitas vezes a gente não tem essa, não sei, assim, pela experiência que eu já tive, né, de colocar assim, esse objeto ele é valioso, muito valioso, qual que é o grau de segurança, às vezes, que a gente precisa dar para eles, né. Eu lembro de ter feito estágio no Museu Histórico e Artístico lá do Maranhão, e a gente estava recatalogando, né, as peças, porque é um prédio muito antigo e tal, e às vezes tem que ficar mudando de lugar, né. E toda vez que ia mudar de lugar, tinha que organizar de novo as documentações. E aí tinha coisas, tipo, a peça estava lá, mas os acessórios da peça sumiam, né? E aí também passei por esse processo, mas como eu estava no estágio, não tinha muita experiência também, né? E tal, e eu fiquei, assim, muito pensativa sobre essas questões. E não sei se já aconteceu algo do tipo, né, de desaparecer e depois reaparecer. Gente, esse de desaparecer e depois aparecer, eu tenho duas histórias para contar para vocês que é bizarro. A primeira parece um milagre, que é uma coisa muito engraçada. Pra vocês verem, é engraçado, mas é trágico, né? É tragicômico. No meio das desorganizações de um museu, que eu fiz estágio, eu não trabalhei, eu era só estagiária. No meio das desorganizações documentais, existia um santo, né? Ele era um São Francisco. Só que esse São Francisco estava sem os passarinhos na mão, né? E, putz, eles reviraram para cima e para baixo. Olha, não tinha. Então, durante o registro da peça, foi colocado que não tinha, né? Estava incompleto, não sei o quê, estava nas observações. O museu tinha uma documentação, não era perfeita, mas eles estavam cada vez melhores. E aí, um dia, moveram um móvel que era tipo um oratório, e acharam os passarinhos, tá? Acharam. Então, por anos e anos e anos e anos e anos, o passarinho estava na instituição, mas estava escondido atrás de um móvel, vejam só. Então, até esse tipo de coisa acontece. O que aconteceu comigo foi uma situação que eu realmente fiquei sem saber como agir. Num dia que eu não estava no museu, chegou uma senhora e ela deixou uma caixinha de música no museu. E ela disse que era de lá. E aí, na hora que eu cheguei para trabalhar, me entregaram, né? A equipe falou, deixa essa caixinha de música aí. Eu falei, como assim deixaram, né? A gente não está aceitando acervo novo por enquanto, não tem condições, né? Ela falou, não. Ela disse que não é para doar. Ela disse que é daqui. Eu falei, como assim é daqui, né? E aí, eu fui olhar, ele tinha um número de registro embaixo. Só que não era o número de registro que o museu usava naquele momento, era outro número de registro. Era só numérico, né? O museu ele usava um alfanumérico naquele momento. Só que, realmente, eu parei para pensar, aquele museu tinha ficado fechado por uns 10 anos, em algum período, e o acervo jogado na prefeitura. Tentei ligar para a mulher, liguei para a senhora, falei, olha, como assim é daqui, né? Não tem nenhuma informação, o número de registro não bate com o nosso número, mas eu já estava jogando verde, né, para tentar entender. Aí ela falou que aquilo era de uma irmã dela que tinha falecido e que ela não sabia como, mas ela tinha certeza que era do museu. Aí eu falei, mas como a senhora tem certeza que é do museu? Né? Ela falou, porque é daí, o número é daí, é muito antigo, mas eu sei que é. E aí, história vai, história vem, o museu já não tinha mais os livros tombo antigos, mas quando você olhava a numeração atual, não tinha aquele número, né? Tinham pulado aquele número, então provavelmente na mudança de numeração, aquela peça, talvez, né? São as minhas suposições, porque eu nunca cheguei num consenso. Talvez aquela peça fizesse parte do acervo, mas quando mudaram a numeração, já pularam, porque a gente não pode recomeçar a numeração, né? A pessoa pelo menos tinha uma noção disso. Fui até o arquivo morto da cidade procurar para ver se tinha os livros
Tombo antigos, porque tinham me falado através de história oral que aqueles livros não tinham sido jogados fora, que com certeza estavam no arquivo morto. Gente, foi o caos. Resultado, a mulher não queria falar que aquilo provavelmente tinha sido furtado por alguém, né? Ela só queria devolver, ela não atendeu mais o telefone, a filha dela falou super envergonhada da situação, também não contou exatamente como é que foi, o que aconteceu. Encontrei uma pessoa que trabalhou no museu quando ainda não era museu, né, que estava nesse período que ele estava fechado, que disse que acreditava fortemente que já tinha visto aquele objeto. Enfim, são coisas que vocês nem imaginam. De perder objeto eu já vi diversos, mas de reaparecer, essa foi a única vez. Ou seja, trabalhando em museu acontece de tudo, tudo que você puder imaginar. Eu me senti muito Indiana Jones, assim, buscando informações sobre o livro Tombo Perdido, que no fim eu nunca achei, mas acredito que esteja lá no arquivo morto, acredito que numa daquelas pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros que iam até o teto, alguns deles devem estar o livro Tombo dos anos 70 do museu, e que a caixinha de música deve estar registrada lá sob aquele número, certeza. Mas eu saí do museu antes de conseguir completar a missão. Às vezes penso nisso, tenho vontade de voltar para o arquivo morto para pesquisar, quem sabe um dia. São muitas aventuras. É claro que a gente até cria história, né? Eu criei história na minha cabeça de como que aquela caixinha foi embora, por que ela voltou, mas enfim. Tudo especulação. Como sempre, né? Me diverti muito com o tema, como vocês podem ver. No mês que vem, nos encontramos novamente por aqui. Espero que todos vocês retornem e que tenhamos novos amigos também para compartilhar experiências. Quiserem dar ideias de temas, se quiserem trazer alguma coisa para a gente discutir, fiquem sempre à vontade, tá? Nos escrevam. Eu já discuti muitos temas, então confesso que a ajuda de vocês para novos temas tem sido fundamental. Enfim, nos vemos em breve. Tenham um bom mês e até logo.